Fala, estrangeiros. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço pro estrangeiro Natan, pedido do mesmo, que tá sempre aí comentando os meus vídeos. Então, olha, continue firme, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu gostaria realmente de falar sobre a língua alemã e sobre os países de língua alemã. Eu vejo uma determinada confusão vendo das pessoas que nunca tiveram a oportunidade ainda de vir à Europa, de conhecer os países aqui da Europa. Então existem basicamente 3 países de língua alemã. Existe a Alemanha, existe a Suíça e existe a Áustria. O alemão pronunciado nos 3 países são diferentes. Se um entende o outro, depende do lugar, depende do sotaque, que a gente chama aqui de dialeto. São muitas variáveis aí, né? Mas cada alemão está relacionado aos costumes e os valores de cada país. Se a gente for pegar, por exemplo, o alemão da Alemanha, você pode perceber que o alemão da Alemanha é o mais falado, né? Pelo mundo inteiro. É o mais conhecido também. Todos os filmes são dublados no alemão da Alemanha. E você pode ver que a língua é bastante direta, né? Uma língua bastante objetiva, e você pode ver que não tem muito volume, não sobe, não desce muito quando a pessoa fala. É bastante direto, né? Isso tem muito a ver com a história do país também. A gente pode ver aí os costumes do país. Se você for na casa de uma família tradicional alemã, a pessoa vai chegar para você e vai falar: ok, eu estou fritando os ovos, quantos ovos você gostaria de comer? Então eu estou fazendo uns bifes ali, quantos bifes você gostaria de comer? E a pessoa às vezes tende para, às vezes vê um país do sul, por exemplo do Brasil, que o pessoal faz um monte de ovo ali, ou então faz um monte de bife, cada um pode pegar o seu e comendo e tal, não tem essa restrição quanto você vai querer e tal, posso pegar mais, alguma coisa assim desse gênero, né? Então tem muito a ver com o costume do país. Isso vem da Segunda Guerra Mundial. A gente pode ver aí que já depois da Segunda Guerra Mundial o país ficou completamente destruído. Vocês sabem disso, quem estudou aí a Segunda Guerra Mundial, e as pessoas estavam lutando ali mesmo para ter alguma coisa para comer, né? Muitos tiveram que voltar ao campo para trabalhar no campo e depois voltar e ter alguma alface, alguma cenoura, alguma coisa que eles pudessem comer. Com a ajuda de outros países, a Alemanha conseguiu se reconstruir, né? E fazer um país potente de novo. Hoje é o coração econômico da Europa, é a Alemanha, para ver como é que os alemães são bons de serviço, né? Mas a gente vê que logo depois da Segunda Guerra Mundial também, a Alemanha ficou dividida com essa Grenze, né? Essa limitação ali, essa fronteira que chamava DDR, que é a Deutsche Demokratische Republik, República Democrática Alemã. Tinha a parte da Alemanha livre depois da Segunda Guerra Mundial, e uma outra parte ficou à mercê do regime socialista comunista, né? Baseado no marxismo-leninismo. Então era bem forte ali, onde as pessoas não podiam sair daquela fronteira ali para ir para a Alemanha livre, né? Que a gente conhecia. Então isso durou até 1989, então é uma coisa recente até agora. Parece até com a guerra que teve aí no Kosovo e tal, que depois é um outro assunto que eu vou falar no outro vídeo. Mas são guerras ou então limitações que as pessoas tiveram que ser subjugadas a essas limitações até há pouco tempo atrás, 30 anos atrás, ou seja, uma geração talvez livre, sem ter passado por essa determinação. Então isso deixou o povo muito seco também, um povo muito duro. A pessoa pensa: agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que trabalhar? Então vou trabalhar. Tenho que comer? Então vou comer. Tenho que fazer isso. Isso tudo refletiu muito na língua também. Claro que já era assim antes, mas eu também não estudei muito há tempo atrás para ver como o alemão mudou daquela época para agora. Eu vejo que o alemão que a pessoa fala é bem correspondente à história que aquele povo vivenciou. Então eu vejo muito isso já da Segunda Guerra Mundial, esse período do nazismo, né? E agora depois de 1945 ou 49 até 1989, onde teve essa delimitação ali da Alemanha, né? Onde o pessoal estava realmente restringido a ficar ali, e o regime socialista a gente sabe, né? O pessoal é pobreza para todos, né? Então é uma coisa bastante delimitada. E depois, com a queda do Muro de Berlim e a globalização, o efeito globalista, né, que teve na Europa e no mundo inteiro, essa nova geração já não sentiu mais isso, mas esses resquícios e essa raiz ficou e se traduziu na língua. Por um outro lado, a gente pode ver, que eu posso explicar agora também, como é que surgiu esse suíço-alemão. O austríaco entende o alemão entende o austríaco, mas se você colocar um austríaco ou um alemão na Suíça, eles precisam de 2, 3 semanas para entender o suíço-alemão, porque a língua ficou realmente bastante diferente.
Por que ficam tão diferentes? Foi uma pergunta que eu fiz para minha professora de alemão na época. Ela é uma judia. E ela é minha professora de alemão, eu estava aprendendo alemão e estava pensando, se eu estou aprendendo aqui a falar alemão, e a Suíça é um país de língua oficial na escola, se aprende o alemão, se escreve em alemão, por que a gente tem que falar esse suíço-alemão? De onde surgiu esse suíço-alemão? Que é realmente bastante diferente. Ela foi e me explicou que depois da Segunda Guerra Mundial, o suíço-alemão não era tão forte. Na verdade, era só um sotaque do alemão original, mas dava para entender perfeitamente. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que a Suíça sempre ficou neutra durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria também, um país neutro. Por isso que não foi um país que foi bombardeado, atacado, e por isso que é um país tão rico hoje. Porque eles não tiveram que reconstruir nada, já estava tudo construído, então só houve um melhoramento do país. Mas, pelo outro lado, a língua alemã ficou com uma reputação péssima depois da Segunda Guerra Mundial. E tudo ligado à Alemanha, era ligado normalmente ao nazismo também, que era tão recente. Então, tudo que o suíço não queria, até por efeitos econômicos, né, e políticos também, eles não queriam estar ligados à Alemanha. Então eles começaram realmente começaram a gerar essa mutação, a criar essa mutação dentro da língua alemã e queriam se afastar ao máximo da língua alemã. Então você pode ver como é que fala o suíço-alemão e como é que fala o alemão, você vê que o suíço-alemão tem muito ali embaixo, vai e volta e sobe, ficou uma coisa quase que muito jeca. Todo brasileiro que chega aqui, eu converso com ele sobre o suíço alemão, todo mundo fala, é muito jeca, sabe? Que virou realmente aquele tio que mora na fazenda, aquele tio rico que mora na fazenda, sabe? Aquele tio rico que mora na fazenda, tem muito dinheiro, é meio jeca, entendeu? Mas entende de economia, entende daquilo que ele está fazendo, e é um país que já está assim, como eu disse, não foi destruído, então já tem leis, já tem uma determinada conduta, um jeito de ser que já vem de algumas centenas de anos. Então é um país bem estável, é bem confortável, por isso que é um país tão calmo dessa forma também, porque na forma econômica e na língua também gerou essa mutação desse suíço-alemão para se afastar do alemão o mais rápido possível e da forma mais gritante, né? Por isso que existe hoje a Suíça desse tamanhozinho, mas existe o suíço-alemão ainda dentro do país. Isso reflete muito o jeito do suíço, é um jeito bastante educado, bastante cordial também, aquele jeito assim um pouco jeca de ser, né? Mas bem cordial. A professora de alemão deu um exemplo muito interessante entre o alemão da Alemanha e o alemão da Suíça. E a diferença mesmo entre os dois países, né? O suíço chega na padaria e fala: desculpa, eu estou incomodando? Se eu puder, se a senhora tiver tempo, será que eu poderia ter a oportunidade de ter 10 pães de sal? É assim que se fala em alemão, no alemão da Suíça. Aqui, o espírito suíço é esse. Chega o alemão na mesma padaria e fala: por favor, 10 pães de sal. Ou mesmo 10 pães de sal. Sabe? Não é que um é mais educado que o outro, ou então que o outro está querendo ofender e o outro não. É realmente a cultura. Se você chegar na padaria e falar dessa forma na Alemanha, o pessoal fala, ok, sem problema nenhum. Às vezes, se o suíço chegar na padaria da Alemanha, enquanto ele está tentando florescer tanto ali o alemão, será que eu poderia e tal, alemão? Mas o que você quer? O que você deseja? Sabe, já corta, já vai em cima. Por isso também tem esse determinado... O pessoal arranha um pouquinho o suíço com o alemão por causa disso também, né? E eu posso falar também do alemão da Áustria, onde eu não tenho muita propriedade para falar. Eu falo porque eu já estive lá algumas vezes. O que eu vi do alemão da Áustria, que é um alemão que também é parecido com o da Alemanha. O R não é um R que fala rrr aqui, é um R que fala aqui embaixo também. Se fala rrr, Ruhe. Não fala Ruhe, fala Ruhe. Igual se fala no alemão da Alemanha, né? E é muito, muito parecido. Eu nunca tive muito na Áustria, mas o que eu tenho, assim, que eu recebi do austríaco é realmente essa pompa ainda de conde, de duque, de realeza. Você vai nos lugares, as pessoas lá com meio que aquela pompa ali de realeza e tal. Muitas vezes não sabe nada também, mas fica lá com aquela pompa e tal, e realeza. É o jeito da pessoa, a gente sempre... É o jeito do país, né? Então as pessoas crescem e tem isso como normal, né? É uma coisa... às vezes eu tô até errado. É a minha observação, eu vi isso. Eu não conheço muito da Áustria.
maioria das vezes que eu vou para a Áustria é para ir para o dentista, então eu também não conheço, não tenho muita propriedade para falar do país da Áustria. Eu sei que é um país de língua oficial alemã. Eu quero até ir a Viena, nunca tive a oportunidade de ir, mas quero ir também para conhecer. Mas eu gostaria realmente de deixar bem caracterizado quais são esses 3 países de língua alemã, que é a Alemanha, que é a Suíça e que é a Áustria, e que cada país e cada alemão está relacionado com a cultura e com os valores e com a história de cada país. Por isso que se você perguntar, antes de você falar, o alemão é muito seco, sabe? O alemão é muito seco, muito direto, eu não gosto. Olha para a história do país primeiro, pra você entender por que eles falam assim e ver que eles não estão tentando ser seco de propósito, não estão querendo ofender ninguém. É realmente a forma deles falarem. Se chegar aqui na Suíça e falar assim, não, o suíço dá muita volta antes de falar o que ele quer, é muito prolixo também antes de falar o que ele quer e tal, ver a história do país, já é assim há centenas de anos, né? E foi com essa diplomacia, foi com essa cordialidade que eles conseguiram ter a arte de se manter neutro e o país não ser bombardeado durante todas as guerras. Então tem uma história por trás de toda essa cordialidade, de toda essa língua. E da mesma forma da Áustria, né? Com esse ar, essa pompa ainda de eu sou um duque, eu sou vou ser cordial com essas pessoas e tal, também não sei. Tem uma história por trás da língua. Então acho que é muito importante quando você está pensando em chegar aqui no país agora como um brasileiro, sabe? Você tem toda a sua bagagem do Brasil, não sei se você vem de Minas como eu, você vem do Rio, São Paulo, norte, sul do Brasil, não importa. Tenta sempre manter a mente aberta, sabe? Para entender a história do país. Por isso que eu falo, uma pessoa culta, quanto mais inteligente a pessoa é, menos, e inteligente eu falo no sentido de informada, sabe? Quanto mais a pessoa coloca informação de todo mundo e de todas as culturas na cabeça dela, menos ofendida ela fica. Então a pessoa quando fica ofendida muito fácil, eu posso saber, é porque ela tem muita pouca informação. Então busca essa informação. Se você já está aqui no país, não está entendendo, está tendo dificuldade de se integrar no país, tenta buscar a cultura, por que o país fala assim. Na internet tem tudo, sabe? Então não tem nenhuma desculpa aí, beleza, galera? Olha, é um recado que eu queria deixar para vocês aí, esse aí dos 3 países de língua alemã. Espero que tenha ajudado alguém aí. Olha, que Jesus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.